Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, estaremos agora preparando o estudo da Sentinela, da semana 28 de julho a 3 de agosto, estudo 21, que tem o tema Busque a cidade que vai permanecer para sempre. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É um prazer ter vocês aqui toda semana para juntos considerarmos assuntos espirituais, como agora, nesse momento, que é o estudo de A Sentinela. Espero de coração que Jeová possa continuar abençoando a vida de cada um de vocês e que juntos possamos continuar firmes fazendo a sua vontade. Então, pegue a sua revista, o seu telefone e vamos juntos preparar esse estudo 21, que tem o tema Busque a cidade que vai permanecer para sempre. O texto base dessa consideração é o livro de Hebreus 13:14. Buscamos seriamente aquela cidade que vem. Objetivo: ver como o capítulo 13 de Hebreus pode nos ajudar hoje e no futuro. Então, com certeza está um tema, um estudo muito interessante. Somente lembrando, já se inscreva no canal se você ainda não fez isso, deixe o seu like. E se você quiser ajudar o canal, se inscreva nele, como sendo membro, ou mande um valeu demais. Ok? Então vamos lá, vamos iniciar fazendo a leitura do parágrafo número 1 e depois obtendo a resposta. Alguns dias antes de morrer, Jesus fez uma profecia que teria seu primeiro cumprimento nos últimos dias do sistema judaico. Ele avisou que a cidade de Jerusalém seria cercada por exércitos acampados. Jesus também disse que, quando os seus discípulos vissem isso acontecer, eles deveriam fugir imediatamente. Essas palavras se cumpriram quando os exércitos romanos cercaram Jerusalém. Então, a primeira pergunta: o que Jesus disse que aconteceria em Jerusalém? Então, Jesus disse que Jerusalém seria cercada por exércitos acampados e quando os discípulos vissem isso, eles deveriam fugir. Leitura do 2. Poucos anos antes de os exércitos romanos cercarem Jerusalém, o apóstolo Paulo escreveu algo muito importante que hoje conhecemos como livro de Hebreus. Nesse livro, ele deu conselhos aos cristãos em Jerusalém e na Judéia que os ajudariam a se preparar para o que estava prestes a acontecer. E o que exatamente ia acontecer? Paulo avisou sobre a cidade de Jerusalém. Não temos aqui uma cidade que permaneça, mas buscamos seriamente aquela que vem. Jerusalém ia ser destruída. Se os cristãos quisessem sobreviver, eles precisariam estar preparados para deixar para trás suas casas e seus negócios. Pergunta: que aviso o apóstolo Paulo deu aos cristãos que moravam em Jerusalém e na Judéia? Então Paulo deu o seguinte aviso: não temos aqui uma cidade que permanece, mas buscamos seriamente aquele que vem. Se os cristãos quisessem sobreviver, eles precisariam estar preparados para deixar suas casas e seus negócios. Pergunta do 3. Os cristãos que decidiram deixar Jerusalém e a Judéia provavelmente enfrentaram críticas e sofreram zombaria. Mas essa decisão salvou a vida deles. Hoje nós também somos criticados porque não confiamos em humanos, nem achamos que ter dinheiro ou uma vida confortável é o que traz segurança. Nós buscamos a cidade que tem verdadeiros alicerces, aquela cidade que vem, ou seja, o reino de Deus. Por que agimos assim? Porque sabemos que este sistema está com os dias contados. Neste estudo, vamos ver que qualidades Paulo incentivou os cristãos a ter para continuar buscando o reino de Deus e se preparando para o futuro. Também vamos aprender como essas qualidades podem nos ajudar hoje. Pergunta: o que é a cidade que tem verdadeiros alicerces e por que buscamos essa cidade? Então, é o reino de Deus. E buscamos esse reino porque sabemos que esse sistema está com os dias contados. Subtítulo: confie em Jeová, ele nunca vai abandonar você. Jerusalém era importante para os cristãos. A primeira congregação cristã foi formada nessa cidade no ano 33, e os irmãos do corpo governante viviam lá. Além disso, muitos cristãos tinham casa e vários outros bens materiais em Jerusalém. Mesmo assim, Jesus avisou a seus seguidores que eles teriam que sair de Jerusalém e de toda a região da Judéia. Pergunta: por que Jerusalém era importante para os cristãos? Porque foi a primeira congregação a ser formada em 33
e muitos cristãos tinham casas e bens. Leitura do 5. Paulo queria que os cristãos em Jerusalém estivessem preparados para o que ia acontecer. Por isso, ele os ajudou a ter o mesmo ponto de vista de Jeová sobre a cidade. Paulo lembrou aos cristãos ali que o templo, os sacerdotes e os sacrifícios que eles ofereciam não eram mais sagrados para Jeová. A maioria dos habitantes de Jerusalém tinha rejeitado o Messias, e o templo tinha deixado de ser o centro da adoração pura. Por isso, tanto a cidade como o templo seriam destruídos. Pergunta: como Paulo preparou os cristãos para o que ia acontecer em Jerusalém? Então Paulo ajudou eles a ter o ponto de vista de Jeová. Ele lembrou que templo, sacerdote e os sacrifícios não eram mais sagrados para Jeová. Leitura do 6. Quando Paulo escreveu a carta aos Hebreus, Jerusalém era uma cidade muito próspera. Tanto é que um autor romano da época disse que Jerusalém era, de longe, a cidade mais famosa do Oriente. Judeus de muitos lugares viajavam para lá várias vezes por ano para participar de algumas festividades, o que contribuía para a riqueza da cidade. É muito provável que alguns cristãos se beneficiassem dessa boa situação econômica. Talvez foi por isso que Paulo os aconselhou que o seu modo de vida seja livre do amor ao dinheiro, fiquem satisfeitos com as coisas que têm. Ele também lembrou os cristãos de uma importante promessa que Jeová tinha feito: eu nunca deixarei você e nunca o abandonarei. Os cristãos que moravam em Jerusalém e na Judéia precisavam mesmo dessa garantia. Por quê? Porque pouco depois de receber essa carta, eles teriam que deixar para trás suas casas, seus negócios e quase todos os seus bens. Eles também iam ter que recomeçar a vida num lugar desconhecido e isso não ia ser nada fácil. Pergunta: por que os cristãos precisavam do conselho que Paulo deu em Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6? Porque Jerusalém era uma cidade próspera e por ter muitas festividades, ela era uma cidade rica. Por isso, muitos queriam morar em Jerusalém. Talvez por isso que eles precisavam da garantia descrita em Hebreus 13, 5 e 6, pois eles iriam praticamente iniciar a vida do zero. Leitura do 7. Lição para nós. Em breve, veremos o fim deste sistema de coisas na grande tribulação. Assim como os cristãos em Jerusalém, precisamos nos manter despertos e estar preparados. Durante a grande tribulação, talvez seja preciso deixar para trás alguns ou todos os nossos bens. Vamos ter que confiar totalmente que Jeová nunca vai nos abandonar. E desde já, antes de a grande tribulação começar, temos a oportunidade de mostrar onde estamos colocando nossa confiança. Pergunte-se: será que minhas decisões e meus planos para o futuro mostram que eu confio não no dinheiro, mas no Deus que promete cuidar de mim? O exemplo dos cristãos no passado pode nos ajudar a continuar fiéis. Mas nada do que eles enfrentaram se compara ao que vai acontecer na grande tribulação. Então, como vamos saber o que fazer quando esse período começar? Pergunta: por que devemos aprender a confiar totalmente em Jeová? Porque em breve veremos o fim deste sistema de coisas. E assim como os cristãos, precisamos estar preparados. Por isso, desde já, precisamos demonstrar a nossa total confiança em Jeová, pois no futuro é isso que nos salvará. Subtítulo: obedeça aos que estão na liderança. Leitura do 8. Poucos anos depois de receberem a carta aos Hebreus, os cristãos viram os exércitos romanos cercarem Jerusalém. Esse era o sinal para eles fugirem. A cidade seria destruída. Mas para onde eles deveriam ir? Jesus tinha dito apenas o seguinte: os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Só que havia muitos montes naquela região. Então, para onde exatamente eles deveriam fugir? Pergunta: o que Jesus disse que os discípulos deviam fazer? Então, quando visse o sinal para fugir, Jesus disse que os que estivessem na Judéia deviam fugir para os montes. Leitura do 9. Veja alguns lugares para onde os cristãos poderiam ter fugido: os montes da Samaria, os da Galiléia, o Monte Hermon, os montes do Líbano e os que ficavam do outro lado do Rio Jordão. Algumas cidades que ficavam nessas regiões montanhosas talvez parecessem ser bem seguras. Por exemplo, a cidade de Gamla ficava no topo de uma montanha bem alta. Era muito difícil chegar lá. Alguns judeus encaravam essa cidade como lugar ideal para se refugiar. Mas Gamla se tornou palco de batalhas violentas entre judeus e romanos,
e muitos que moravam ali morreram. Pergunta: por que não deve ter sido fácil para os cristãos decidir para onde fugir? Porque existiam muitos montes, uns pareciam ser seguros, outros não. Então, com certeza, não foi fácil decidir para qual monte fugir. Leitura do 10 e 11. Parece que Jeová guiou os cristãos por meio dos que estavam na liderança da congregação. O historiador Eusébio escreveu mais tarde: por providência divina, a congregação em Jerusalém recebeu uma revelação dada a homens aprovados. Eles foram orientados a sair da cidade antes da guerra e a fixar residência em uma cidade da Pérea chamada Pela. Essa cidade foi um bom lugar para os cristãos. Pela não ficava longe de Jerusalém, então era relativamente fácil chegar lá. Além disso, a maioria dos seus habitantes eram gentios. Por isso, a cidade não era muito influenciada pelos judeus fanáticos, que lutavam contra os romanos. Os cristãos que fugiram para os montes seguiram o conselho de Paulo de ser obedientes aos que exerciam liderança na congregação. A obediência salvou a vida deles. A história confirma que Deus não abandonou aqueles que guardavam a cidade que tem verdadeiros alicerces, o reino de Deus. Então a pergunta parte A, pelo visto, como Jeová guiou os cristãos? Então, provavelmente por meio da liderança da congregação. Parte B, por que foi bom os cristãos obedecerem aos que estavam na liderança? Porque a obediência salvou a vida deles. A história confirma que Jeová não abandonou ele e os protegeu. Leitura do 12 e 13. Lição para nós. Jeová usa os que estão na liderança para dar orientações específicas ao seu povo. A Bíblia está cheia de exemplos de como Jeová já usou homens fiéis para guiar seu povo em épocas difíceis. E hoje também temos muitas provas de que Jeová continua a guiar seu povo por meio dos irmãos que estão na liderança. Por exemplo, quando a pandemia da Covid-19 começou, os irmãos que exercem liderança nos deram as orientações necessárias. Os anciãos receberam instruções para cuidar das necessidades espirituais das congregações. Pouco depois do início da pandemia, tivemos um congresso histórico transmitido pela internet, TV e rádio em mais de 500 idiomas. O fluxo do alimento espiritual não foi interrompido. Como resultado, continuamos unidos. Temos certeza de que, não importam as dificuldades que enfrentemos no futuro, Jeová vai continuar ajudando os irmãos na liderança a decidir o caminho certo a seguir. Mas além da confiança em Jeová e da obediência às suas instruções, que outras qualidades vão nos preparar para enfrentar a grande tribulação e para agir com sabedoria durante esse período turbulento? Pergunta do 12 e 13. Como Jeová tem guiado seu povo em épocas difíceis? Então Jeová ele continua guiando por meio de sua liderança. Durante a pandemia, os irmãos da liderança nos deram orientações necessárias, recebemos cartas que nos fortaleceram e congresso histórico transmitido pela internet. Então Jeová ele sempre nos dará orientação. Subtítulo: Mostre amor fraternal e hospitalidade. Leitura do 14. Em breve, teremos que mostrar amor uns pelos outros como nunca antes. Seguir o exemplo dos cristãos que viviam em Jerusalém e na Judéia vai nos ajudar a fazer isso. Eles já mostravam amor uns pelos outros. Mais perto do fim do sistema judaico, eles precisaram mostrar ainda mais amor fraternal e hospitalidade. Durante a grande tribulação, nós vamos precisar fazer o mesmo. Pergunta: de acordo com Hebreus 13, do 1 ao 3, que qualidades os cristãos precisaram mostrar perto do fim do sistema judaico? Então, eles precisaram mostrar amor fraternal e hospitalidade. Leitura do 15. Quando os exércitos romanos cercaram Jerusalém e de repente foram embora, os cristãos fugiram, mas sem levar muitas coisas. No caminho para os montes e ao começar uma nova vida, eles precisaram contar com a ajuda uns dos outros. Com certeza, muitos irmãos precisaram de comida, roupa e um lugar para morar. Isso deu aos cristãos a oportunidade de compartilhar uns com os outros o que tinham, mostrando verdadeiro amor fraternal e hospitalidade. Pergunta: por que os cristãos precisaram mostrar amor fraternal e hospitalidade depois que fugiram? Porque quando fugiram, eles não levaram muitas coisas. Então, ao começar uma nova vida, eles iriam precisar da ajuda dos irmãos. Isso deu a oportunidade deles mostrar amor e hospitalidade. Leitura do 16. Lição para nós.
O amor nos motiva a apoiar outros servos de Jeová quando eles precisam de ajuda. Por exemplo, recentemente alguns irmãos e irmãs tiveram que fugir de seus países por causa de guerras ou desastres naturais. Mas muitos da nossa família mundial se ofereceram para ajudá-los, tanto em sentido espiritual como material. Uma irmã da Ucrânia que precisou se refugiar em outro país por causa da guerra disse: "Nós sentimos a mão de Jeová nos guiando e nos ajudando por meio dos irmãos. Eles nos receberam bem e nos ajudaram muito na Ucrânia, na Hungria e agora aqui na Alemanha. Quando mostramos hospitalidade e cuidamos das necessidades dos irmãos, nos tornamos instrumento nas mãos de Jeová." Pergunta: como podemos mostrar amor por nossos irmãos que precisam de ajuda? Quando irmãos fogem de seus países por causa de guerra ou desastres naturais, podemos mostrar hospitalidade, por ajudá-los de forma prática e espiritual. E quando essa ajuda acontece, muitos irmãos sentem como se fosse a própria mão de Jeová os ajudando. Leitura do 17. Com certeza, a ajuda que damos aos nossos irmãos será ainda mais necessária no futuro. Jeová está nos ensinando agora a mostrar amor fraternal e hospitalidade. Essas qualidades serão essenciais durante a grande tribulação. Pergunta: por que é importante aprender agora a mostrar amor fraternal e hospitalidade? Porque essas qualidades serão necessárias durante a grande tribulação. O último subtítulo: o que o futuro trará. Leitura do 18. A história confirma que os cristãos que fugiram para os montes conseguiram sobreviver à destruição de Jerusalém. Eles tiveram que abandonar a cidade, mas Jeová nunca os abandonou. Como podemos imitar o exemplo deles? Nós não sabemos em detalhes o que o futuro trará, mas Jesus avisou que devemos estar preparados para obedecer. Também podemos meditar no que Paulo escreveu aos Hebreus. Os conselhos dele são tão importantes hoje como foram naquela época. Além disso, podemos confiar na promessa do próprio Jeová, de que ele nunca vai nos abandonar. Com isso em mente, queremos continuar buscando a cidade que vai permanecer para sempre, o reino de Deus, e assim receber muitas bênçãos. Pergunta: como podemos imitar o exemplo dos cristãos que fugiram de Jerusalém? Por estar preparados para obedecer. Podemos também meditar no que o apóstolo Paulo escreveu e confiar na promessa de Jeová, de que ele nunca vai nos abandonar. Devemos sempre continuar buscando a cidade que permanece para sempre, o reino de Deus. Vamos fazer agora as 3 perguntas de recapitulação. A primeira pergunta: por que devemos aprender a confiar totalmente em Jeová agora? Pois assim como os cristãos do primeiro século, foi a confiança que os salvou, pois foram obedientes às orientações. Nós também precisamos demonstrar essa mesma confiança em Jeová e em suas promessas, pois é essa confiança que também nos salvará na grande tribulação. A segunda pergunta: por que vai ser muito importante sermos obedientes durante a grande tribulação? Pois os que estarão na liderança nos dará orientações específicas para a nossa segurança. Assim como foi no passado e no presente, no futuro não será diferente. A obediência pode nos salvar. A última pergunta: por que é importante aprender agora a mostrar amor fraternal e hospitalidade? Pois no futuro provavelmente teremos a necessidade de mostrar tais qualidades. Então se faz necessário estarmos já praticando em nossa vida como cristãos. Se não tem essa facilidade, vá se preparando, pois o futuro está bem próximo. Então, meus queridos irmãos e irmãs e amigos, aqui nós finalizamos a nossa consideração e espero que possa ter sido de ajuda em sua preparação. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.